Te busca, Senhor, meu coração, com sede de conversão. Te busca, Senhor, meu coração, com sede de conversão, com sede de conversão, com sede de conversão. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As nossas reflexões sobre a campanha da fraternidade são iluminadas pelo texto bíblico do Evangelho de Mateus, capítulo 23, de versículos 1 a 12. Hoje, para começar, vamos refletir sobre os versículos 8 e 9. Quanto a vós, não vos façais chamar de Rabi, pois um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de Pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. O texto base no parágrafo 94 diz o seguinte: para as comunidades do evangelista Mateus, Pai é o nome de Deus. Por isso a advertência de a ninguém chamar de Pai reflete a indisibilidade do nome de Deus no mundo do judaísmo, ao qual pertencia o evangelista, Jesus e os seus primeiros discípulos. Sendo a designação do próprio Deus, o nome Pai comporta uma sacralidade e uma autoridade insubstituível na vida da comunidade. Certamente, havia membros na comunidade, provavelmente os mesmos que reivindicavam o título de Rabi, sendo chamados de Pai, devido à função de liderança que exerciam, sobretudo os anciãos. Além disso, o Pai era também um título atribuído aos antepassados de cada clã e do povo de Israel em geral, como os patriarcas, por exemplo. Os judeus se referiam a personagens da sua história como Abraão, Moisés, Davi, chamando-os de Pai. E Jesus quer mostrar a centralidade do Pai Celeste, como o único Pai de fato. Muitas vezes a relação entre mestres e discípulos em escolas filosóficas e rabínicas era configurada a partir da estrutura familiar patriarcal, de modo que o respectivo mestre era chamado de pai pelos discípulos. Jesus quer cortar pela raiz esta mentalidade. Não deve haver mestres entre seus discípulos, pois ele é o único mestre. Mesmo quem exerce a função de ensinar na comunidade será sempre discípulo. Tampouco deve haver pais, pois todos são filhos e filhas de um único Pai, e por isso são todos irmãos. Vimos como as divisões são a mazela do nosso tempo. Quando entendemos que um mesmo é o nosso Pai, muitas diferenças deixam de ter tanta importância. Mateus é, por excelência, entre os sinóticos, o evangelista da paternidade de Deus, e isso fica muito claro nesta passagem. E é na centralidade da paternidade de Deus que se fundamenta a fraternidade na comunidade. Façamos então a nossa oração da campanha da fraternidade. Deus Pai, vós que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, e os tornastes filhos e filhas, santificados no Espírito. Ajudai-nos nesta quaresma a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho.
Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. A campanha da fraternidade quer nos indagar sobre o motivo pelo qual estamos vivenciando um tempo em que a vida, as pessoas, as relações humanas experimentam tanta agressão, tantas ameaças. Existe algo que seja comum a todas essas tristes situações? O texto base irá apresentar a Síndrome de Caim, um dos caminhos para entendermos esta questão tão grave que leva o ser humano a tanto ódio e tanta aversão ao próximo. Para falar da Síndrome de Caim, nós convidamos o psicólogo William de Muriaé, que muito tem nos ajudado na Vila Franciscana, na nossa caminhada com os franciscanos. William, seja bem-vindo. Ao ler o inicial livro da nossa Bíblia, o Gênesis, percebemos nitidamente que Deus criou o homem e a mulher. Também notaremos que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Um dedicava-se aos elementos da terra, às plantações do solo, e o outro se dedicava à criação de animais. Compreendemos que ambos apresentaram algo diante de Deus, ofertaram algo diante dele. Observamos que Caim apresentou ao Senhor os produtos da terra, enquanto Abel ofereceu a parte robusta das crias dos seus animais. Contudo, é intrigante perceber que Deus não se impressiona com as belezas das coisas, mas sim enxerga o âmago do coração, a intenção do ser ao realizar algo em sua vida. Deus discerniu que Caim não estava ofertando de coração, sondou o seu coração e por isso não aceitou a sua oferta. Ao contrário de Caim, Deus recebeu e aceitou a oferta oferecida por Abel, seu irmão, como mencionado anteriormente. Deus não se impressiona com a beleza das coisas, mas sim com as intenções por detrás delas. Podemos compreender que, simultaneamente, Caim ficou desconcertado com a decisão de Deus de não aceitar a sua oferta, pois, naquele momento, ele se sentiu contrariado, não sendo, então, o centro das atenções. Colocou-se numa posição de egoísmo, de individualismo, de narcisismo, desejando atenção somente para o que estava sendo ofertado. Ele ansiava, por meio de seu egocentrismo, chamar a atenção de Deus, exclusivamente e totalmente para si, sem se importar com seu irmão. Esse sentimento de contrariedade foi invadido por uma grande inveja, levando-o a cometer o maior crime, o primeiro deles, que foi matar o seu próprio irmão. Caim matou seu irmão por inveja, pois Deus havia aceitado a oferta dele. É interessante notar que após Deus rejeitar Caim,
Ele, por causa dessa rejeição, matou seu irmão, que acabou pagando o preço. Essa narrativa reveladora e tão atual destaca a presença de pessoas que não conseguem reconhecer os talentos dos outros irmãos, não conseguem ver com bons olhos o sucesso deles. Essas pessoas almejam a atenção de Deus exclusivamente para si, tirando seus irmãos de grupos, afastando-os da presença divina para que somente elas possam brilhar. Essa é a síndrome de Caim, caracterizada pelo individualismo e narcisismo. Caim queria a atenção de Deus unicamente, não elogiando seu irmão ou suas conquistas. Sentindo-se desprezado e contrariado, Caim agiu totalmente movido pela inveja, matando esse irmão. Deus, ao observar o que aconteceu, perguntou a Caim sobre o paradeiro desse irmão, destacando que o seu sangue clamava da terra. Caim então respondeu a Deus, mostrando que não se importava com o sofrimento do irmão e não tinha amor. E aí eu faço uma pausa com vocês. Quantos de nós, quantas pessoas da nossa sociedade, por apenas ou somente não comungar da nossa fala e das nossas ideias, nós queremos também excluí-los. Só por alguns irmãos ou irmãs não compactuarem com os nossos princípios e valores, nós simplesmente também o matamos. Ora por armas, ora pela terra, ora pela raça, ora por sua também etnia. Quantos de nós não estamos matando uns aos outros, exclusivamente e somente por não escutarem da forma pela qual escutamos? E seguindo, por isso, Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel, devido ao coração deste último. A síndrome de Caim revela a parte obscura da alma, o egoísmo, a insensibilidade, a imaturidade e a falta de amor e compaixão pelos irmãos. Caim recusou assumir a responsabilidade por seus atos, resultando na marcação e na fuga da presença de Deus pelo resto de sua vida, como ele mesmo havia anunciado. É imperativo compreender que a síndrome de Caim precisa ser removida da vida, da alma das pessoas. É necessário permitir que o Espírito de Deus preencha os vazios da alma com amor, evitando que essa síndrome se instale em nossas famílias, nas nossas comunidades. Olhar para o sucesso do irmão com alegria, com sensibilidade, com maturidade e responsabilidade é crucial. Não devemos desejar chamar a atenção de Deus apenas para nós mesmos. Tudo que Deus nos deu, todas as potencialidades, talentos e dons são destinados a abençoar nosso irmão. Caim agiu com má vontade e má índole, chegando ao extremo de matar o seu próprio irmão. Que possamos nós então entregar a vida ao Senhor, remover a inveja do coração e eliminar essa síndrome de nossas comunidades, do nosso meio. Não devemos permitir que pessoas matem seus irmãos com olhares, palavras e atitudes. Deus veio para dar vida e Ele é vida. Portanto, devemos transmitir, avivar nossos irmãos, trazer esperança e jamais invejá-los, apagando o brilho deles ou tirando-os de onde estão para que possamos aparecer. Meus irmãos, essa é a síndrome de Caim. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que possamos aprender com essa reflexão, palavra e história. Não devemos ser conduzidos pelo egocentrismo e o narcisismo. A palavra de Deus e as bênçãos do Senhor são para todos nós. Se Deus se agradou de nosso irmão, devemos reconhecer o que ele tem a oferecer, buscando fazer o mesmo com a nossa alma e o nosso coração. Porque Deus não vê apenas a beleza das coisas, mas também as intenções por detrás delas. Um forte abraço para vocês. Sonho impossível, Chico Buarque. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar num limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar este mundo, cravar este chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se este chão que eu beijei for meu leito e perdão,
Vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. O amor é paciente, tudo crê, é compassivo, não tem rancor, não se alegra com a injustiça e com o mal, tudo suporta, é dom total. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos crescer cada vez mais na consciência de sermos irmãos e irmãs e nos tratarmos de fato assim como filhos e filhas do único Deus, o Deus que é nosso Pai. Que nós possamos cada vez mais ser imagem da misericórdia, do amor do Pai neste mundo tão marcado por violências. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Dissei aos cautivos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor quem